Na manhã deste dia, Deus colocou em meu coração que se encontra no livro de Lucas, ou o Evangelho de Lucas, que é o terceiro livro, ou Evangelho do Novo Testamento, capítulo de número 7, versículos 7 a 9. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo do 7 até o versículo de número 11, escrito está: e por isso nem eu considerei-me digno de ir até ti, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Versículo de número 8, porque eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sob mim. E eu digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Versículo 9, quando Jesus ouviu essas coisas, maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. Meus irmãos, esse texto em apreço narra uma das histórias bem e mais conhecida da Bíblia Sagrada, aonde que fala a história de um comandante, de um centurião que tinha um servo paralítico. Logo então, eu quero dar um tema a esta mensagem: a importância da fé. Por que a importância da fé? A fé, ela é abstrata. O que é algo abstrato? Algo impalpável, que não se pega, não dá para se ver, não dá para se tocar, mas a gente sente, e esta fé, ela gera resultados. É tão provável isso que o escritor aos Hebreus capítulo 11, o versículo de número 1, ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, e a convicção daquilo que se espera. Ou seja, você não vê, não está vendo, mas você tem convicção, você tem a certeza que vai chegar. Por quê? Porque a fé, ela gera resultados. Ora, um cristão, ele sem fé, pastor Edmilson Marinho, ele anda em águas rasas. A fé, ela é o combustível espiritual do cristão. Já pensou alguém sem fé, sem acreditar em nada? Não é verdade? Porém, nós podemos destacar aqui, pelo menos, no mínimo, 3 tipos de fé. Claro que tem mais, mas para não delongar, quero falar apenas 3 tipos de fé. Existe aquele tipo de fé natural. Qual é a fé natural? Todo mundo nasce com essa fé. Até o ateu, ele tem essa fé. Que fé é essa? Ele chega no ponto do ônibus, ele diz: não está passando nenhum ônibus, mas daqui a pouco, de 5 a 10 a 15, 20, 30 ou 40 minutos, mas o meu ônibus vai chegar. Ele tem fé, é uma fé natural, é uma fé rasa, mas tem. Todo ser humano tem fé, e esta fé é uma fé natural. Ora, também tem a fé salvífica. A fé salvífica é aquela que nos dá a certeza, a convicção que nós herdaremos as mansões celestiais. É a fé salvífica, a fé salvadora, a fé que Cristo subiu lá no Calvário para salvar a humanidade. Por isso que João, o discípulo amado, ele diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou
ao mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é o que? A fé salvífica, a fé que salva, a fé que transforma o homem, a fé que a palavra lava o homem, tira o homem da sarjeta, tira o homem do charco de lodo, do lamaçal do pecado, e a palavra dá um banho com o sangue do Cordeiro. Agora o homem passa a quê? A ser um cidadão dos céus. É a fé salvífica. Também tem a fé como um fruto do Espírito, tem a fé também como um dom. A fé como fruto do Espírito é aquela fé, o homem tem a fé natural, ele se converte, agora ele passa a aprender com Deus, ele passa a andar com o Senhor Jesus, e ali vai frutificando dentro dele o fruto do Espírito, e um dos frutos do Espírito é a fé como fruto do Espírito. Agora também tem a fé como um dom. O que é, presbítero Luciano Rafael, a fé como um dom? Aí já é outro departamento. A fé como um dom é a capacidade concedida pelo Espírito Santo para o crente realizar as coisas que transcendem o que? A esfera natural. A fé como um dom, ela é especial para uma necessidade particular, e Deus ele dá esta fé, a fé como dom. A fé como dom é Deus que dá, ou seja, é a capacidade concedida através de quem? Do Espírito Santo, para o crente realizar coisas que transcende a esfera natural, e agora passa a entrar onde? No âmbito sobrenatural. Esta é a fé como dom. Voltando sobre a história do centurião. Centurião era um comandante romano, ou seja, este comandante aqui, ele tomava conta de uma centuria, ou seja, ele tinha autoridade sobre 100 soldados romanos. Ele era pagão e que se converteu às leis de Moisés, porque ele ajudou até construir uma sinagoga. Ele assistia aos cultos, via os sacerdotes ministrando, e então este oficial aqui da infantaria militar, ele tem autoridade sobre uma centuria, mas ele não se confia na sua autoridade, ele não se confia na divisa que ele carrega em seu peito, ele não se confia nas estrelas que ele carrega sobre os seus ombros, mas ele tem fé em quem? Em Jesus. Ele tem certeza, ele tem convicção que só uma pessoa pode resolver os seus problemas. Eu disse que em Hebreus capítulo 1 versículo diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza, a convicção daquilo que se espera. Já no versículo 11 vai dizer: ora, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe, creia que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que neles esperam, que nele espera. Ora, este servo deste homem, deste centurião, estava em casa com uma enfermidade. Lucas vai dizer que este homem estava doente e moribundo. Quando diz doente e moribundo, o doutor Lucas quer dizer que este homem estava prostrado à beira da morte, apenas esperando o último suspiro e partir para a eternidade. Já o evangelista Mateus vai dizer que este homem estava doente e paralítico, e mais, até
atormentado, ele se tornou paralítico, estava aqui agora atormentado por causa desta doença, deste mal, desta enfermidade e desse flagelo. Ele estava ali prostrado, esperando o último suspiro, mas o senhor dele, que era o capitão, que era o comandante oficial da infantaria, ele ouvia falar de Jesus. Quando ele estava ali em casa, ele chama os anciões para o seu aposento. Chega ali alguns dos anciãos da cidade, e o oficial, aquele comandante, aquele centurião, chega para os anciãos e diz: vai até o homem chamado Jesus, procura este homem, o Messias, porque eu creio, eu tenho fé que se ele disser apenas uma palavra, o meu servo que se encontra prostrado, oriundo, moribundo, paralítico, atormentado, prostrado, eu creio que se ele disser apenas uma palavra, o meu servo sarará, o meu servo será curado. E Jesus vai com os anciões até a casa dele, e quando Jesus chega no meio do caminho, aí alguém diz: olha, o homem chamado Jesus, os anciões encontraram, conseguiram localizar Jesus, o desejado de todas as nações, o esmagador da cabeça da serpente, o cordeiro pascual, a rocha ferida de Meriba, aquele que pisa na fornalha, o quarto homem da fornalha, o que pisa no lagar, o Jesus de Nazaré, o Rabi da Galileia. Os anciões conseguiram localizar o mestre amado, o rei dos reis e senhor dos senhores. E digo mais, ele está no meio do caminho, e aguarda mais um pouquinho, porque já já ele há de entrar no teu aposento. Quando aquele centurião diz que Jesus foi localizado e que ele se encontra agora no meio do caminho e há de entrar em sua residência, agora ele chama os amigos e diz: não, eu não sou digno de que Jesus, o homem santo, entre debaixo do meu teto, entre para dentro do meu aposento. Eu não sou digno de recepcionar este homem chamado Jesus. Aí os amigos dizem: e o que é que você quer que a gente faça, centurião? Vá até o encontro dele, para a multidão, para Jesus, para os anciões, e diga ao homem chamado Jesus que eu não sou digno que ele entre debaixo do meu teto, porque eu sou oficial, eu pertenço à infantaria militar dos romanos, eu tenho um homem ao meu comando, e eu sei o que é uma palavra de comando. Se eu disser a um soldado vai, ele vai. Se eu disser venha, ele vem. E além dos soldados, ainda tem um servo ao meu serviço. E se eu disser ao meu servo faça isto, o meu servo faz. Porque eu sei o que é comando, eu sei o que é autoridade. E então diga a ele que não precisa ele vir à minha casa. Interrompa este cortejo, essa marcha, essa visita. E diga a Jesus que onde ele estiver, ele pare. E que ele só diga apenas uma palavra. E o meu servo sarará. E o meu servo será curado. E Jesus para. Quando Jesus para, ele olha para a multidão. Quando ele olha para a multidão, ele diz: eu nunca achei um homem de tão fé como este homem pagão, como este homem romano. O homem de fé. Por quê?
Evangelista Edmilson Marinho, como curiosidade bíblica, eu quero fazer uma pontuação aqui, que este é um dos maiores milagres registrados dentro da Bíblia, até pelo próprio Cristo, quando ele diz: não achei nenhum homem com tamanha fé em Israel, como eu achei neste homem, neste centurião. Sabe qual é a prova viva que este é um dos maiores milagres? Porque Jesus não ouviu o enfermo, Jesus não viu o enfermo, e Jesus também, ele não tocou no enfermo. Jesus, ele disse apenas uma palavra. Qual foi a palavra? Vai. Por quê? Porque o servo já está o quê? Curado. Ora, ninguém tem servo paralítico, ninguém tem servo enfermo. E de fato aquele servo, ele tinha a saúde boa, ele era um homem são, que o oficial vai dizer que este servo era um servo de grande estima, de grande respeito. Ele era servo, mas ele era bem conceituado dentro da casa do centurião. Era um servo de estima, de respeito, de consideração. Era um servo, mas era um servo de valor. Mas, por alguma ironia, por algum acidente, por algum incidente, veio a enfermidade e chegou a vitimar este servo. O problema é que nós, como cristãos, a gente pensa que por nós sermos servos de Deus, sermos cristãos, nós estamos imunes às intempéries da vida. Não, de jeito nenhum. É mesmo em meio à dificuldade mesmo. É mesmo em meio à aprovação. É mesmo em meio ao desemprego, a enfermidade, a luta, as intempéries da vida. Mas o importante é o quê? É que Cristo está conosco. E ele disse: eis que estou convosco, eis que estou convosco todo dia, até a consumação do século. Cristo, ele não veio prometer um mar de rosa. Ele disse: no mundo tereis aflições, agora tenha bom ânimo, porque eu venci. E então, as lutas, elas fazem parte do nosso cotidiano. As lutas, biblicamente, é até natural na vida de um cristão, na vida de alguém. Agora nós temos que ter certeza que Cristo está conosco. É como diz aquele hino da harpa cristã: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Uma certa feita, um diácono nosso estava internado, e quando ele estava ali, pastor Edmilson Marinho, ele disse: não me deixe só. Meu irmão, ali deu uma vontade de chorar. Ele internado, isolado, nem a família podia entrar. Ele disse: presbítero Luciano, meu amigo, não me deixe só. Eu peguei na mão dele e disse: eu estou com você, eu não vou deixar você só. E no meio da equipe ali, eu ainda louvei o hino da harpa, esse hino que eu acabei de louvar. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, amar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. De calabaça. A lágrima desceu ali nos meus olhos,
Mas eu apertei a mão dele e disse: eu estou com você, amigo, vai até o fim. E para não delongar, que a Bíblia é uma fonte inesgotável, para nós não estourarmos o horário, a fé, ela é o combustível espiritual do cristão. Foi isso que eu disse logo no início. O cristão sem fé, ele faz o quê? Ele está onde? Em águas rasas. Ele não galga as maravilhas de Deus. Ele não tem aquelas experiências pessoais extraordinárias com Deus. Um cristão sem fé, ele anda em águas rasas. Então eu vos convido para você despertar esta fé que tem dentro de você. Logo então, a importância da fé na vida do cristão. Aquele homem estava ali, prostrado. E quando Jesus deu uma palavra de ordem para aquele servo ficar curado, e quando os amigos voltam com os anciãos que adentram dentro da casa, aquele servo que estava moribundo, oriundo, doente, enfermo, estava ali numa situação caótica, moribundo, desmilinguido, estava ali prostrado. Aí Lucas vai dizer, quase morto, esperando sua morte. Quando chega ali os amigos do centurião e chegam os anciões, aí já encontra o quê? O servo já bom, já andando, já ali corado, já com uma aparência diferente. Encontrou o servo o quê? Curado. Diga apenas uma palavra e o meu servo sarará. Escuta, para finalizarmos, para antes de nós fazermos a oração da fé, o último e segundo clamor desta manhã. Jesus, ele não mudou, ele permanece o mesmo. A Bíblia, ela não é um livro comum. Este livro da capa preta não é como os muitos estão aí dizendo. Aqui não é conto de lendas, nem muito menos fábula. A Bíblia é a própria palavra de Deus. É tão provável que eu provo que a Bíblia é o livro mais editado em todo o globo terra. Se chama o quê? A Bíblia. Bíblia, é o livro do meu Deus que eu trago, carregado aqui no meu peito, em meu coração. É a Bíblia, a literatura mais publicada em todo o globo terra. É a Bíblia, a poderosa palavra de Deus. Outra prova que a Bíblia é verídica. Muitos imperadores, reis, tentaram destruir a Bíblia ao longo dos séculos, mas tudo isso debalde, tudo isto em vão. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é o quê? A espada do soldado, a bússola do navegante, ela é o mapa do peregrino, o cajado do peregrino, ela é o paraíso restaurado e a porta dos céus aberta para todos aqueles que crê e aceitam a palavra de Deus. Semana passada, filho de um pastor amigo nosso adquiriu uma enfermidade no estralo de dedo. Deu uma dor de cabeça, uma febre alta que o menino apagou. Menino bonito, mais alto que eu, afiladão, estava ali.
no leito hospitalar, apagado, não abria o olho, não falava, com uma sonda no nariz se alimentando. Procurei um enfermeiro, colega nosso, ele disse: olha, ele não responde nenhum comando. Eu mando ele levantar os pés, ele não levanta. Mando levantar as mãos, não levanta. Mando abrir os olhos, não abre os olhos. Aí eu disse: o que é que ele tem? Aí ele disse: não sei. Já foi feito 2 tomografias, uma tomografia normal, não deu nada. Fez uma tomografia com contraste, também o médico disse que não deu nada. E o pai lá de fora, a gente conseguiu, ele entrou na Vermelha Clínica, viu o filho dele de longe no isolamento, porque logo então, a princípio, era sintoma de meningite, dor de cabeça. O menino apagou, febre alta, e o menino estava ali apagado. A médica chegou e disse: olha, seu filho está aí, não responde nenhum comando, está se alimentando pela sonda. Então o senhor vai para casa, não pode entrar aqui é só uma exceção, não pode entrar. O senhor vai para casa, porém, quando o senhor vier amanhã, se vê o menino entubado, não se assuste, porque a gente só está olhando a saturação dele. Se baixar daqui para a noite, a gente entuba. A gente que sabe que intubação é um processo que tem que sedar, entubar, botar os aparelhos. E eu vi que o nosso amigo pastor ali ficou um pouco, se controlou, mas eu percebi que ele estava muito preocupado. A mãe estava tão desesperada que nem estava conseguindo ir para o hospital. Ficou em casa. Aí eu disse ao pastor: se preocupa não, porque amanhã de manhã eu vou estar aqui e eu vou visitá-lo. Quando eu cheguei ali, falei de novo com o enfermeiro disse: só está do mesmo jeitinho, não responde nenhum comando. Aí eu disse: vou lá agora. Cheguei lá, toquei no ombro dele. Quando eu toquei no ombro dele, por motivo de preservar o nome da família, não vou dizer o nome dele, mas chamei o nome ele pelo nome. Aí eu disse: fulano. Quando eu disse fulano, ele arregalou os olhos, abriu os olhos, tirei a máscara e eu disse: você está me reconhecendo? Aí ele disse: estou reconhecendo ao irmão Luciano. Aí eu disse: glória a Deus, vou ligar agora para o teu pai que estava em desespero. Aí ele disse: pode ligar. Liguei para o pai dele e disse: teu filho já está acordado, já está aqui falando comigo. Ele disse: vou descer agora aí. Aí eu disse: pode descer e pode vir, porque Jesus, ele já se antecipou e ele chegou primeiro. De calabacé, irabacé, riandeca. Pregamos um Jesus que cura, que liberta, que salva, que transforma. É esse Jesus que nós pregamos, o Jesus que confunde até a medicina. Cheguei de novo e disse: o que tem o exame dele? Aí veio para lá, para cá, puxou um papel, puxou outro papel, veio para lá, veio para cá, e disse: até agora não deu nada. Sabe o que é isso? É o homem chamado Jesus. Por isso que eu não canso de pregar a mensagem de Jesus. Vamos fazer o último clamor. Jesus é bom. Jesus é bom. Ele ainda continua curando. Ele ainda continua curando. E se você ainda duvidar, misericórdia, tem problema não. Eu levo você até o pai, onde está o menino. Aí você vai ver, ainda tem acesso ao exame para você ver o milagre que Jesus fez. Vamos fazer o segundo clamor. O senhor faz, eu faço, meu pastor? Amém. Vou fazer o segundo e último clamor. Jesus, ele cura não só doenças materiais, mas doenças de ordem espirituais. Cura do pecado. O pecado, a Bíblia compara o pecado como uma lepra. O que é a lepra? É a doença hanseníase,
Então Jesus ele tem poder para curar até do pecado. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Se você quer aceitar Jesus, você sinaliza, vem para Jesus, dá um like, dá um sinal e diz, escreve lá, sim, eu quero